Se você se compromete com alguém e falha com esse compromisso, essa pessoa pode arrumar outra pessoa. Ela pode te substituir, ninguém é insubstituível. Porém, você não pode abrir mão de si próprio. E, portanto, não pode acontecer de você perder a confiança em si próprio. Resistência. Você já a conhece muito intimamente. Todos nós já a conhecemos. Apenas não sabemos a identidade dela ainda. Nesse momento, vamos reconhecê-la, nossa velha conhecida. Ele vai falar da vida não vivida. Diz ele que nós temos duas vidas. A vida comum, que praticamos o nosso cotidiano, a nossa rotina, e a vida não vivida. E a resistência é força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Imaginem, segundo a visão dele, e eu concordo, acho que isso tem todo fundamento, nós viemos ao mundo para realizar algo. Existe algo em nós que é único e irrepetível em cada ser humano. O imperador Marco Aurélio, que foi um grande filósofo estoico, ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. E eu acredito nisso realmente, que temos um recado a dar ao mundo, temos algo a entregar, como se fosse uma sinfonia cuja nota que vai completar aquela harmonia é de um ser humano, é nossa, e nós podemos e devemos entregar. Quando o fazemos, realizamos-nos como seres humanos e também ajudamos o universo a entrar em harmonia. Algo que é a nossa identidade mais profunda, que temos que entregar ao mundo. E isso é essa nossa vocação, essa nossa busca do nosso trabalho, da nossa realização. Entre essa vida vivida e a não vivida, coloca-se a resistência, para impedir que você transite de uma para a outra. Ela quer manter você dentro de uma sobrevivência prazerosa, confortável e nada mais. Portanto, o que você tem aí é uma guerra de dois sentidos de vida. O sentido de vida para a sua vida não vivida é o crescimento. Viemos aqui para crescer, para aportar algo ao mundo. E o sentido de vida para a vida cotidiana é simplesmente sobreviver confortavelmente, nada mais. É comodidade e conforto, nada mais. E a dificuldade de transitarmos de uma vida para outra. E a resistência que se coloca como um muro diante dessas duas possibilidades. Então, ele vai nos dizer que, vai falar de uma maneira bastante radical, bastante contundente, que quando somos freados, não vamos na direção dos nossos sonhos, da nossa realização, nós começamos a gerar uma série de sintomas, às vezes muito graves. E é mais fácil você enfrentar esses sintomas para revertê-los do que enfrentar a resistência. Então, eu não me realizo. Esse chamado de alma, poderíamos chamar assim, que é a nossa realização, que é o nosso sonho, eu não ouço, eu não vou na direção dele. Isso começa a gerar frustração, tédio, é o primeiro sintoma. Imaginem vocês, se nós estamos dentro de um veículo e a paisagem nos parece tediosa, é por quê? Porque esse veículo está parado. Porque se ele estivesse em movimento, a paisagem estaria sempre se renovando. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida. Se estamos caminhando, se estamos num caminho de autoaperfeiçoamento, é claro que a paisagem é interessante, está sempre mudando. Quando nós estagnamos, quando ficamos congelados, a primeira coisa que acontece é a vida começar a ficar tediosa. A vida começa a ficar chata. Aí lá pelas tantas a gente começa a ter desdobramentos, fantasias, métodos de fuga da vida. Aí vem vícios de todos os tipos, desde os mais amenos até os mais críticos. E aí primeiro vem compulsão por compras, vem todo tipo de mania, vem vícios em redes sociais, daqui a pouco vem o vício de conversar com o chat GPT, se é que já não veio, já deve ter gente fazendo isso, não é isso? Ou seja, muitos alejam e desfiguram suas vidas ou até morrem, vítimas da resistência. Quando esses vícios mais ou menos não funcionam, vêm os mais graves. Aí vem bêbados, drogados, pessoas às vezes que chegam a um nível de tédio tão terrível que começam a ter ideações até de autodestruição. Ou seja, esses vícios todos são terríveis, mas às vezes é mais fácil enfrentá-los do que enfrentar a resistência. Então a pessoa prefere fugir para esse campo do que ter que enfrentar a resistência e fazer o seu trabalho. E às vezes existe, ele vai falar um pouco sobre isso, dentro da sociedade, todo um comércio em torno dessas fugas, para estimulá-las, para resolvê-las, para poder acalmar a voz da sua alma, para que você não a ouça mais. Ou seja, todo um comércio em torno dessas rotas de fuga humanas, que constantemente acontecem, porque a maior parte da humanidade, no fundo, está profundamente frustrada. A maior parte não se realizou. E, portanto, vai ter que sempre desdobrar para algum plano de fantasia onde ele possa suportar a vida, onde a vida lhe pareça aceitável. Quais são os maiores sucessos da resistência? Simples, muito simples. Se você está num degrau do ponto de vista da vibração da tua consciência, isso aqui é a tua identidade, é o que você é nesse momento, e quer passar para esse degrau, você vai enfrentar a resistência de todos os modos. Ela vai estar aí impedindo a tua passagem como pode, até as suas últimas forças. Agora, se você está nesse degrau e quer voltar para trás, ela carimba o seu passaporte. Ela acha maravilhoso que você vá. Ou seja, eu faço um trabalho voluntário, resolvi largar tudo para poder fazer turismo pelo mundo e pronto. É lógico que ela vai com você, ela não tem nada contra isso.
Agora, se você a partir disso quer se comprometer mais, fazer algo que ainda te faça crescer um degrau a mais, aí você vai ter um bloco de resistência que é muito complicado vencer. Ele coloca uma listinha aqui de coisas que são freadas pela resistência, que ela não admite. Vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual, superação de um vício, educação, atos de coragem, altruísmo, comprometimento de coração, reação diante da adversidade, adiamento de qualquer gratificação. Nós somos imediatistas, né? Eu faço alguma coisa aqui, quero resultado imediato. As coisas mais nobres da vida, as mais belas, exigem um prazo de construção. Estou aqui construindo. Num determinado momento eu chego a essa conclusão. E eu tenho que ter essa capacidade de perseverança, constância, sem pressa, sem pausa, para chegar a esse ponto. O homem é tão ansioso que normalmente não consegue. Tá? A resistência gera, entre outras coisas, ansiedade, porque ele não suporta fazer nada grande. Então, ele fica em função do imediato. E é lógico que toda vez que ele falha na busca de realizar essas coisas, ele vai perdendo a autoconfiança. E isso vai ajudando a resistência. É uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, levem a sério. Cuidado com os compromissos que assumem consigo mesmos. Nós temos no Brasil algo que eu acho que deve haver aqui também, isso deve ser universal, eu creio, que é aquele: começarei um regime de emagrecimento na segunda-feira. Só que eu não digo qual segunda-feira, há muitas no futuro, né? E aí, quando eu começo a segunda-feira, não lembro nem mais disso, vou embora. Por que uma coisa simples como essa gera consequências? Gera porque você perde a confiança em si próprio. E daqui a pouco, quando quer alavancar para o futuro, não tem bases, não tem chão. Se você se compromete com alguém e falha com esse compromisso, essa pessoa pode arrumar outra pessoa. Ela pode te substituir, ninguém é insubstituível. Porém, você não pode abrir mão de si próprio. E, portanto, não pode acontecer de você perder a confiança em si próprio. Muito cuidado com os compromissos que assumimos. E uma das coisas que é resistência é exatamente essa perda de confiança em si mesmo. Eu nem me aventuro mais a nada, porque sei que não irei cumprir. Então, esses são, digamos assim, o hit parade da resistência. Qualquer coisa que te leve a um patamar superior de realização como ser humano, aperfeiçoamento moral, psicológico, espiritual, compromisso com a vida, qualquer coisa desse tipo, está fora. Resistência e procrastinação. É a racionalização mais comum que ela usa, é a procrastinação. O que é uma racionalização? É um argumento para te convencer de que você se entregar ao caminho do seu sonho é algo ruim para você. Se ela chegar para você e te dizer, não faz não, se ela te disser, para com isso, não quero que você faça isso, provavelmente você vai reagir. Isso vai ferir os seus brilhos. Como assim não faz não? Ela vai dizer isso de uma maneira sutil. O que ela vai dizer? Ótima ideia, gostei demais, vamos fazer. Só que na segunda-feira, hoje não. Talvez mês que vem, porque afinal de contas, esse mês de junho, julho, vem férias, não é um momento bom para começar isso. Quem sabe no ano que vem, que cabalisticamente é um ano, 2024, muito mais apropriado para você começar novas iniciativas. E assim ela vai adiando a sua vida até o túmulo. Você fica com a impressão de que se comprometeu, portanto está fazendo, vai fazer, vou realizar meu sonho. Só que não agora. Só que esse dia do seu sonho não chega nunca, porque ela te adia a vida inteira. A resistência vai te dar um jeito de adiar isso eternamente. Então, cuidado com a procrastinação. É uma das ferramentas de sucesso dela, é o hit parade da resistência. É a procrastinação, funciona super bem. Tá? Resistência e infelicidade. Entendam esse processo, esse ciclo, que ele é bem comum e bem repetitivo. Resistência apresenta-se como tédio, desgosto. A vida está sem sabor, não tem graça. Por quê? Eu faço coisas que não me realizam, meu sonho é impossível, eu não me dedico a nada que me estimule, não tenho motivação. A vida começa a ficar tediosa, pesada, começa a dar uma sensação de desgosto. Aí você não suporta todo esse tédio, todo esse desgosto, começam as fugas. Vêm os vícios e as distrações. Né? Depois, quando esses vícios e essas distrações também já não te atraem mais, você enjoou, você começa a vir com sintomas físicos. Aí lá vem uma boa de uma gastrite, né, que muitas vezes acontece, aí vem uma série de problemas de pele, que às vezes também acontecem relacionados com isso, ou seja, uma série de problemas psicológicos também, que às vezes vem na sequência, você começa a somatizar. Tá? E aí isso vai num progresso, e a cultura vai tentar te vender remédios. Esse progresso aí pode chegar a levar a uma ideação suicida, uma desmotivação de vida que pode chegar a casos críticos. Tá? Como isso é previsível, que as pessoas estão todas frustradas e todas vão fugir para essas direções, a cultura já tem como explorar isso aí. Ou seja, aqueles que estão com muitos sintomas vendem um remédio para poder apagar o chamado da alma. Faz a alma se calar e não te incomodar mais. E começa a te colocar mais e mais e mais entretenimentos para você fugir para outras direções, para não se entediar. Aí está sempre girando, correndo atrás das novidades do momento, para estar sempre se distraindo em relação à própria vida. Ele disse, olha, nada dessas coisas vai resolver coisíssima nenhuma. A única maneira de você fugir desse ciclo terrível é arrancar a tomada da parede da alienação e se dedicar ao seu trabalho. Aí, automaticamente, a energia, a motivação que o teu sonho te dá vai fazer com que todas essas coisas cessem. Não tem outra coisa a fazer a não ser isso.
Ele conta uma história, gente, que eu achei bastante interessante, de um ex-ator norte-americano chamado Tom Lowling. Esse Tom Lowling era também, além de ator, um psicólogo. Ele pegava pessoas com doenças fatais, pessoas com doenças graves, e fazia uma série de entrevistas com essas pessoas para descobrir qual era o sonho delas. Por exemplo, uma mulher, o sonho dela era se dedicar a crianças doentes em hospitais. Outro sonho era fazer uma carreira artística no piano. Outro, o sonho era realizar um voluntariado em relação a alguma coisa. Enfim, ele pega essa pessoa e coloca para largar tudo e ir realizar o seu sonho. A família acha que a pessoa enlouqueceu, todo mundo estranho, a pessoa larga tudo e vai realizar o seu sonho. Sabe o que acontece em muitos casos? A doença começa a retroceder. Ele diz, não será, em alguns casos, a doença uma vingança das nossas vidas não vividas, pela resistência que a está escravizando? Em muitos casos, a doença começa a retroceder. Eu achei isso brilhante, muito interessante. E não é um fato concreto. Tá? De fato, aconteceu e acontece ainda.